Oi, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de redação? Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Vamos começar nossa aula de redação. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de argumento que a gente pode usar no texto dissertativo argumentativo. Bem, olha só. Eu lembro que essa aula eu já comecei a dar lá no segundo ano, porém ficou faltando algumas coisas. E como eu estou tratando o texto dissertativo para o primeiro e para o segundo ano, eu acho de extrema importância que a gente entenda quais são os tipos de argumentos no texto dissertativo. Quando a gente aprendeu o conceito sobre o que é um texto dissertativo, a gente viu que é um texto onde nós devemos nos posicionar defendendo um ponto de vista através de argumentos. Mas quais argumentos eu devo usar? Como eu devo usar esses argumentos? É sobre isso que a gente vai falar agora. É importante a gente saber que num texto dissertativo, a gente nunca deve inventar, certo? Números, dados, isso jamais. Vamos lá. Eu tenho 6 tipos de argumento, certo? Meu primeiro tipo de argumento é a exemplificação. Por exemplo, se eu estiver falando lá de algum manifesto que ocorreu no Brasil, alguma manifestação e tal, eu posso citar como exemplo, por exemplo, a Revolução Francesa. Aí é o trecho que eu coloquei. A Revolução Francesa, por exemplo, é um símbolo de ideais sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Para eu usar esse tipo de argumento, eu posso começar, o meu parágrafo com o que a gente chama de operadores argumentativos. O que é isso? Gente, é quando eu começo o parágrafo com um adjunto adverbial ou com uma conjunção, que sempre me remete àquilo que eu quero dizer. Por exemplo, se eu estou explicando, eu posso começar, por exemplo, meu parágrafo com a exemplo da Revolução Francesa, só que no caso aqui eu coloquei por exemplo, tá? Que já é um marcador argumentativo do meu parágrafo. Eu posso também colocar a título de exemplificação. Também é uma forma que eu posso começar meu parágrafo se eu usar esse tipo de argumento de exemplificação. Outro tipo de argumento muito usado, por quem faz dissertação é a enumeração, tá? O que é enumeração, gente? É eu enumerar, eu citar exemplos daquilo que eu quero, demonstrar ali, defender. E eu posso usar como um operador argumentativo, adjuntos adverbiais e conjunções que remetem a isso, como por exemplo, em primeiro lugar, aí eu vou e cito alguma coisa. É imprescindível ressaltar a importância do treinamento e orientação dos policiais. Lembra que a gente usou como tema a violência policial no Brasil? Então, eu podia enumerar, sobre as coisas que são necessárias, o que é que precisa ser feito para a gente frear essa crescente, no número de violência praticada por policiais. Aí eu podia colocar em primeiro lugar, em segundo lugar, e por aí vai, enumerar. Eu podia usar também primeiramente, além disso, e outros operadores argumentativos. Um terceiro exemplo, de tipo de argumentação é a argumentação por comparação, tá? O que significa isso? Significa que você, por exemplo, se você tiver um tema falando de violência policial, eu posso também comparar a violência policial no Brasil com a violência policial em outros países, Eu posso, inclusive, citar exemplos, de onde a instituição polícia os índices de violência são baixíssimos, como alguns países da Europa, como Suíça, por exemplo, e posso também comparar, com os Estados Unidos, por exemplo, onde a gente sabe que a polícia também, apesar de ser institucionalizada, a gente sabe que existe uma violência também crescente, contra pessoas negras nos Estados Unidos. Bem, eu posso usar como operador argumentativo, nesse caso, no caso de comparação, igualmente, bem como, da mesma forma. Repare nesse exemplo aqui. Como reflexo disso, repare nesse exemplo aqui.
assim também. Ou seja, eu comecei o meu parágrafo já fazendo uma comparação. Assim também existem em outros países a polícia institucionalizada, como é o caso da polícia dos Estados Unidos. O quarto tipo, gente, de argumentação para dissertação é a argumentação de causa e efeito, tá? Reparem nesse meu exemplo aqui. Como reflexo disso, os índices de violência sobem. Eu poderia, no caso, comparar a causa, né, que é, no caso, baixos salários, despreparação da polícia, né, a violência urbana também que tem crescendo, né, e a polícia não dá conta, né, de tanta violência, problemas de saúde mental dos policiais. Eu podia também usar essa causa para justificar um efeito. Então, o que é que eu podia usar como um operador argumentativo? Em virtude de, consequentemente, como reflexo de, como reflexo disso, e por aí vai. O quinto caso, né, de tipo de argumentação é a evolução histórica. Ou seja, eu posso trazer a história para o meu texto, tá? Para usar a história como uma argumentação. Então, por exemplo, eu poderia citar o regime militar no Brasil, né? Podia citar aqui, ó. Na época do regime militar, era comum a naturalização da violência estatal, né? Eu peguei um fato histórico e usei para argumentar, para defender o meu ponto de vista. O sexto tipo de argumentação é a contraposição, tá? O que significa isso? Isso significa que eu vou embater alguma teoria, certo? Eu vou contra-argumentar. Então, como um operador argumentativo, eu podia usar apesar de, entretanto, portanto, todavia. Eu coloquei aqui, todavia, é importante combater a violência, né, com políticas de educação e oportunidade. Ou seja, eu usei um argumento, né, que são as políticas públicas também, apesar que eu concordo, né, que existe a violência policial, eu também concordo que a crescente da violência urbana também a gente precisa reduzir essa violência, né? A gente não tem que só pôr a culpa na instituição polícia, a gente precisa entender que são vários fatores reunidos. E isso também é uma forma de você contra-argumentar, contra se posicionar, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Nessa aula aqui, para essa aula, né, a nossa atividade do kit vai ser justamente fazer um tipo de argumentação. Eu vou dar um tema e vocês vão criar um tipo de argumentação para esse tema, certo? No caso, serão 6 tipos. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu deixo um grande beijo para vocês e bom estudo!